A direção de ensino entrou em contato com alguns dos senhores com relação a essa questão de gravação ou ainda não? Ih, professor, não chegou nada na gente ainda não. Professor, Chegou a cigarro. chegou. Mim. Na hora que abre o cigarro lá, aí eles mandam uma pergunta lá, perguntando se... É mesmo? É. Pode Aí crer, manda vou ver. pergunta, vendo se deixa o direito de imagem. E aí, eu imagino que... Pode concluir quem estava falando, por favor. Pode concluir. Fala, Carol. Pode falar, Carol. Quê? Pode falar, se você começou a dar alguma explicação, eu te cortei. Pode falar. Não, eu ia falar a mesma coisa que o falou. Não, pode falar, professor. E eu imagino que são os pais, os responsáveis, né, que tem que dar o ok, o aceite, não é isso? Professor, eu cliquei em aceitar aqui, as respostas que serão aplicadas. Eu coloquei aceito aqui e acabou. Bom, para nós ainda não chegou nenhuma determinação de quando disponibilizar essa aula, não, ok? Então logo chega a orientação de como colocar isso no sistema, já pode colocar ou não, essas aulas gravadas vão lá para o respectivo dia, né, dentro do SIGA, tá? E se quem quiser rever, quem quiser, algum aluno que não participou, vai ter oportunidade de assistir depois. Pode falar, Carol. Não quero falar não, professor. Ah, não, então perdão. Estava ligado seu microfone, aí aparece para mim o que está movimentando. Por isso que eu te chamei, tá? Pessoal, olha só, na semana passada, Semana passada nós trabalhamos a questão de eletrização. Todos vocês conseguiram postar atividade lá no CIDA? Essa atividade do trabalho que você falou? As tarefas, né? As tarefas semana passada. Acho que eram 2 questões, se não me engano, não é isso? Isso aí foi. Tá, então todo mundo conseguiu postar, não teve nenhum contratempo em relação ao sistema, não, né? Acho que à medida que o tempo está passando, o sistema está dando uma melhorada, né? A partir de hoje, senhores, dia 28, eu vou abrir, eu não sei se já está aberto no sistema, até vou dar uma consultada ali depois, se já está disponível para vocês postarem o nosso trabalho, né? O nosso trabalho sobre descargas atmosféricas, não é isso? Acho então, que não está não, professor. Não está não? Pode deixar que eu vou abrir hoje, acabou a nossa aula, eu entro no sistema. Professor, Oi? quanto que vai, valer o tipo de avaliação você vai dar nesse trabalho? Com a total de pontos ou não? Isso. O que você vai fazer? Lá no PAPR, eu coloquei a pontuação já, se não me engano, ou não. Deixa eu só conferir aqui. Não está sendo previsto, perdão. Quem achou aí? Pode me falar, senão eu abro aqui rapidinho e mostro para vocês. Aqui de cabeça, eu confesso que eu não lembro mais o jovem. É tanta turma que a gente fica bem biruta. Deixa eu ver aqui quanto que vale. Ele vale bastante, né? Se eu não me engano. Quer ver? Só um minuto aqui que a gente já tira essa dúvida aqui, ó. Esse trabalho, ele vale 3 pontos. Professor. Isso. Nossa, não. Ele vale 3 pontos em 10, tá? Ele vale 3 pontos no total de 10 do bimestre, né? No total de 10 do bimestre. E aí, senhores, sendo bem honesto aí, né? Entregando o jogo, se fosse presencial, né? A data de entrega era hoje. Mas como eu tenho essa questão do sistema, de adaptação e tudo mais, eu prometi semana passada, né? E eu vou honrar a palavra que foi dita. Talvez se fosse hoje, eu não daria tanto prazo assim, mas como eu falei semana passada, nós vamos manter, que vai ficar até sexta-feira aberto, né, para você colocar o trabalho no sistema, né? Quando eu falo sexta-feira, eu vou definir até as 23 horas e 59 minutos da sexta, até o último minuto da sexta-feira. Então, se você, porventura, ainda não fez o trabalho, né, você tem total condição ainda de fazer um excelente trabalho até sexta-feira, eu imagino, né? Vira madrugada aí, eu acho que com 2 madrugadas aí você consegue fazer isso, tá? Então, quem não tem o trabalho pronto para ser entregue hoje, ainda tem uma grande oportunidade, excepcionalmente, né, por questões de ensino remoto emergencial, eu acho que a gente tem que flexibilizar em alguns pontos, até sexta-feira. À medida que a gente está usando o sistema, à medida que a gente está se adaptando a essa rotina, esses prazos vão diminuindo, né? A hora a gente vai percebendo isso em todas as turmas, né, com os nossos colegas professores, lidando com o próprio sistema, a hora que vê que as coisas estão mais estáveis, que as coisas estão já fluindo de uma maneira bem tranquila, né, obviamente que esses prazos vão diminuindo. Então, aproveitem essa oportunidade, porque talvez ela não se repita com os próximos trabalhos, né? Então, vocês estão tendo a oportunidade hoje de quem não conseguiu concluir o trabalho,
ainda tem a oportunidade, inclusive, de começar o trabalho para entregar na sexta-feira até o último minuto do dia. Ok? Talvez vocês não tenham oportunidade dessa. Oi? Falar um negócio daquele negócio que eu te perguntei outro dia, o pessoal perguntou aí de novo aí sobre se for fazer um trabalho em dupla, se as duas pessoas têm que entregar ou se é uma só. Isso. Ô, pessoal, como a gente ainda está... existe a opção de eu configurar o sistema para uma pessoa só entregar e pontuar na outra também. Só que eu não configurei dessa forma ainda não. Então, como já passou, para esse trabalho não vai ser assim. Eu gostaria de pedir para aqueles que fizeram em dupla, né, os dois vão anexar o arquivo no sistema, tá? Só que na primeira página do trabalho tem que estar o nome da dupla. Ok? Então, as duas pessoas vão anexar o trabalho no sistema e colocam o nome da dupla nos dois trabalhos. Ok? Tranquilo? Então, os dois têm que anexar. Sabe por quê? Porque eu vou abrir o trabalho no sistema e cada um tem que ter o trabalho postado para evidenciar que entregou e eu estou fazendo automatismo. Eu não, né? O sistema permite o automatismo. Na hora que eu corrigir e lançar a nota, já vai direto para o nome de vocês. Eu não tenho que ir lá depois lançar a nota, incluir um por um manualmente, né? Então, na hora que eu for corrigir o trabalho, eu já corrijo, lanço a nota, já cai direto lá em lançar notas dos alunos de maneira automática. Tá? Então, por isso que eu estou pedindo para esse trabalho, para os dois anexarem. Existe uma opção, a gente vai desenvolver mais à frente, quando for em dupla ou em grupo, de só um postar e automaticamente os demais do grupo receberem a mesma nota. Tá? Só que eu não configurei a turma de vocês para isso ainda. Então, como eu não configurei, como eu não conheço as duplas ainda, para esse trabalho isso não vai funcionar dessa forma. Tranquilo? Obrigado. Mais alguma questão, pessoal? Travou a internet aí? Deve ter sido lá na internet dela, pessoal, porque aqui rodou de boa. Se estiver travando, pode me avisar, porque eu estou aqui, tem menino meu lá em cima em aula remota, pode ser que tenha outros usando Netflix e celular, então são vários dispositivos conectados aqui em casa, tá? Então, se travar, só me dá um alerta aí que eu volto, eu falo mais devagar. Tranquilo, meninos? No mais, bom estar com vocês. Como é que está sendo essa adaptação aí, né? 1.550 matérias para vocês fazerem ao mesmo tempo, aula online, né, de 6 da manhã à meia-noite. Como é que está tranquilo? Tá horrível, pessoal. Pô, tem professor que, tipo assim, a aula é 8 horas da manhã, o cara posta a matéria lá 11 horas da noite. É complicado, né, cara? Vai ficar puto. Ó, então, o que nós vamos fazer? Semana passada eu coloquei no sistema uma aula, né? Uma aula que foi... Duas aulas, na verdade. Duas aulas assíncronas, né? Duas videoaulas. Uma sobre o processo de eletrização e a outra sobre a lei de Coulomb, sobre força elétrica, não é isso? Hoje nós vamos passar rapidinho aqui questão de força elétrica e vai realizar exercícios utilizando força elétrica, tá? Para a gente poder praticar um pouco, eu sentir como é que está a turma, como é que as dificuldades que vocês estão tendo aí no entendimento e na execução de exercícios. Então, a gente vai usar essa aula para dúvidas, para conversar e para eu ver como é que está a situação de vocês. É muito importante, meninos, igual hoje, acabando a aula, até o final da noite, eu vou colocar outra videoaula sobre campo elétrico, tá? É muito importante que vocês assistam a videoaula de campo elétrico, hoje ainda, ou ao longo da semana, de forma que na próxima segunda-feira, vocês já tenham assistido essa aula, para poder acompanhar a aula síncrona com a melhor qualidade. Né? O que acontece? Quem não viu a aula que você semana passada, a videoaula, hoje vai ver aquele monte de exercício, vai ficar louco, desesperado, né? Não vai conseguir entender, e aí vira uma bola de neve. Tá? Então, tentem ter esse planejamento, essa disciplina, de coloquei uma videoaula no sistema, se programa para assistir, não tem que ser na mesma hora, não tem que ser no mesmo dia, mas se programa para assistir até a nossa próxima aula síncrona, porque eu vou usar todo aquele conteúdo na nossa aula síncrona, tá ok? Tranquilo? Show plus demais da conta? Eu vou projetar minha tela com vocês aqui. E, deixa eu ver, mas tem mais algum aviso? Acho que não, acho que tá tranquilo. A gente vai se adaptar. Não se intimidem, né, com esse início, às vezes, turbulento. Não se intimidem com essa dificuldade aí inicial, tá? Encorajo vocês a encarar, que eu acho que vai dar tudo certo. Deixa eu ver aqui como é que eu apresento. Janela não, tela inteira. Deixa eu ver aqui. Grande Zeca, deve começar a compartilhar a tela com vocês. Deixa eu ver se vai... Vou falar, professor. Chegou alguma coisa ainda? Não, né? Ainda não, deixa eu ver aqui rapidinho. Chegou ainda não, professor. Chegou não. Estranho? Vou ler aqui. Vamos ver. Aí, agora foi. Tá aparecendo uma tela de Excel aí, ô Zé Carlos?
Tá, acho que tá, peraí. Uma planilha? Uma tabela? Isso mesmo. Ok. Agora aparece o PowerPoint? Também. Agora sim. Tá Aí, aparecendo o clica em PowerPoint? ocultar esse negocinho aí, ó. Oi? Clica em ocultar aí, ó. Do lado de Ah, interromper. show. Isso aí. Olha só, vocês estão vendo tela cheia agora, então, do nosso amigo Charles Coulomb aqui? Tá bonitão na foto. Então, vamos lá. Pessoal, então esse foi o tema. Alguma questão, meninos? Alguma dúvida? Podem me interromper, tá? Não fiquem acanhados, não. Essa foi a videoaula que nós fizemos semana passada, explicando a relação de força elétrica, tá? Porque é super importante a gente entender isso. É através da lei de Coulomb que nós vamos aprender, existe, todo mundo sabe isso, né? Cargas de sinais opostos, Q1 e Q2 aqui de sinais opostos, se atraem. Cargas de mesmo sinal, como é a letra B, elas se repelem. Isso todo mundo já sabe, acho que está consolidado, é um conhecimento já consolidado entre nós. Só que a questão é, se elas vão se atrair ou se elas vão se repelir, isso ocorre com determinada força, uma determinada quantidade de força. E quando eu falo força, eu estou falando de newtons. Tá? Vocês estão vendo lá em Física 1 também, a questão de força, cálculo de newtons, né? Massa vezes aceleração, aquela questão toda. E newtons, utilizado lá em física, que vocês estão vendo no primeiro ano, é o mesmo newton que eu estou usando aqui de força. Só que aqui, a origem, a característica da minha força é de origem elétrica. Então, eu consigo calcular quanto que vale a minha força elétrica, tanto de atração, quanto que vale a minha força elétrica de repulsão. Percebo que quanto maior fosse a força, mais rápido elas vão se atrair, ou mais rápido elas vão se repelir, ok? Então, é importante a gente saber de que depende essa força elétrica. E nós enunciamos isso, utilizando a lei de Coulomb, para tanto, né? Falando que a força elétrica é o produto da constante eletrostática do meio. Opa, então quer dizer, se eu estou aqui na água, se eu estou imerso aqui em álcool, né, tipo etanol combustível, se eu estou no vácuo, no ar, isso tudo influencia com a força de atração elétrica ou a força de repulsão elétrica. Ok? Concorda comigo? Então, a primeira questão, né, a se levar em conta é a constante eletrostática do meio. E aí vai uma dica, não sei se eu falei isso na videoaula, né, para vestibular, exercício, concurso, 99,9% vai sempre utilizar o vácuo ou o ar seco como meio de cálculo de força elétrica de atração, repulsão. Sempre vai usar vácuo ou ar seco. É raro alguém usar um meio diferente desse. A não ser uma condição muito específica no seu ambiente de trabalho, quando você estiver trabalhando, né, no laboratório. Então, é uma condição muito... laboratório de desenvolvimento, inclusive, né? Uma questão muito específica. A maior parte dos casos, para efeito de concurso, vestibular, qualquer tipo de situação dessa no dia a dia, sempre usa o K0, que é o vácuo, que é muito parecido com o ar seco. 9 vezes 10 elevado à nona. Olha a unidade aqui, ó, a grandeza elétrica dessa constante. Newton, metro quadrado, por Coulomb ao quadrado. É grande mesmo. A gente se acostuma, tá? Tem que decorar isso? Já falei que não. Eles fornecem esse valor. Mas com o tempo vocês vão decorar. Acho que muitos de vocês, se bobear, já fez 1 ou 2 exercícios, vai decorar 9 vezes 10 à nona. Às vezes a unidade a gente esquece. Depois, quem tiver dúvida em decorar a unidade, eu mostro o macete, tá? Para não esquecer mais. Mas o número 9 vezes 10 à nona, vocês vão acabar gravando, né? Isso aqui está na aula, não vou repetir. Como é que pode ser... Como é que pode? Não, né? É a mesma lei da física, tanto o Newton descobriu para a gravidade e o Coulomb descobriu para a eletricidade. Né? A equação da força de atração gravitacional entre duas massas, entre Terra e Lua, né? entre a Terra e o Sol, entre duas massas pequenas, né? A força gravitacional, a equação, a massa 1, massa 2, pela distância entre elas ao quadrado, é que é a constante gravitacional do meio. Né? Então é a mesma coisa da eletricidade, isso é fantástico, né? A gente perceber isso, como é que as leis da natureza, elas são tão exatas e tão idênticas e tão bem elaboradas, né? Enfim, falamos sobre esse gráfico na nossa aula também, chegamos a fazer esse primeiro exercício aqui, se eu não me engano, na nossa aula, nossa videoaula, não foi? Quem confirma para mim? Fez sim, professor. Ah, como nós fizemos já esse primeiro exercício, eu não vou repeti-lo aqui, quem não assistiu a aula, acabando aqui, volta lá, tá? Porque vai ficar muito mais fácil de entender o que a gente vai tratar aqui hoje. Lá eu passei aqui em 5 minutos, porque lá nós vimos com bastante calma, com mais tranquilidade, ok? E eu quero trabalhar com vocês agora esse exercício 2.
Meninos, normalmente, em sala de aula, eu não saio resolvendo exercício, não. Eu dou um tempo para vocês resolverem, tá? 1 minuto e meio, 1 minuto aí para vocês resolverem, que é muito da sobra, e depois eu entro tirando dúvidas, eu entro corrigindo, né, o trabalho de vocês. É bem mais dinâmico. Aqui, eu não sei se vocês, se dá para fazer algo parecido, tá? Mas eu gostaria que vocês, nas aulas de eletromag, sempre tivessem com um caderno ou uma folha de rascunho. O ideal é o caderno, para ficar registrado ali, tem um acompanhamento histórico, né? Eu vou dar alguns minutos, às vezes eu vou começar a conversar com vocês, para vocês fazerem as contas na mão, para vocês acompanharem a aula comigo, para ser menos monótono e menos chato para vocês, inclusive, para tirar dúvida de conta matemática, para tirar dúvida da calculadora, porque às vezes vocês fazem a conta na calculadora e o resultado sai errado por causa da ordem que vocês inserem os números na calculadora. Então, isso tudo, vocês só vão pegar esses macetes fazendo, executando. Se eu ficar aqui fazendo exercício, fazendo, vocês lá com aquele, né, babando no canto da boca, assim, dormindo, cochilando, respondendo no WhatsApp, não vai ser proveito nenhum, né? Então, é na hora que vocês começam a executar, é que vão surgir as dúvidas, e eu estou aqui na hora online aqui para tentar saná-las, né? O bom é quando a gente está em sala de aula, que eu vou de carteira em carteira, tem um quadro, todo mundo assistindo, a gente faz, é mais interativo, mas eu acho que dá para a gente fazer um trabalho bom, um trabalho bacana aqui, tá? Então, esse exercício 2, meninos, quem não pegou, né, papel e caneta, papel e lápis aí, caderno, a partir de hoje, sempre comecem as minhas aulas com esse material, e dá tempo, né, vocês estão aí em casa, lá pega lá um lápis, um caderno, uma borracha, calculadora, por favor, né, a calculadora que vocês tiverem, tá? Para a gente poder tentar utilizar e fazer umas continhas rápidas aqui, porque tem uma equaçãozinha matemática ali na frente que pode dar dúvida, sempre dá dúvida. Né? Então, se vocês não tiverem dúvida, ou porque vocês são, né, muito bons, o que é possível, né? Mas ou porque tem alguma coisa errada. Né? Eu acho que talvez vocês não estejam acompanhando como estariam comigo lá no presencial. Ok? O Patrício está aí, não? Lembrei do Patrício aqui, meu amigo Patrício. Sou eu. Tá aí, Patrício? Tranquilo? Tô, é. Então tá bom. Tendo dúvida, é só chamar, hein? Tá, pode deixar. Sua irmã tá bem, né? Tá certinho. Abração para a Patrícia. Deve estar lá com as aulas online também, né? Com o ensino tá. Isso mesmo. Pessoal, então olha só. Um abraço para minha amiga Patrícia. Meninos, olha só. E para o meu amigo agora, Patrícia, né? Senhores, vamos lá. A distância, olha só o enunciado. Eu acho esse exercício fantástico do ponto de vista de entendimento físico, né? Químico e elétrico, de eletrostático. A distância entre o elétron e o próton no átomo de hidrogênio, ele te deu a distância aqui, ó, na ordem de 5,3 vezes 10 elevado a menos 11 metros. Uma distânciazinha, né, minúscula lá. Mas o que é interessante vocês perceberem nesse exercício? Lembram do modelo planetário do átomo? Modelo simplificado, que às vezes a gente mostra para o professor de química, né? Mas esse modelo é muito simples, né? Já tem modelos muito mais sofisticados, isso é coisa de eletricista, isso é coisa de engenheiro. Eles têm razão, tá? Quando eles falarem isso, eles têm total razão. Existem modelos muito mais sofisticados. Mas para nós aqui, ó, na engenharia, na eletricidade, na eletrotécnica, aquele modelinho basicão resolve demais a conta que a gente precisa fazer. Né? Ele dá base para a gente fazer tudo que eu preciso. Eu não preciso ser, né, expert em química, um detalhe, para resolver o nosso problema aqui de elétron, de força elétrica, né, e de campo elétrico, e de magnetismo. Então, aquele modelinho simples, basicão, eu faço tudo que eu preciso. Então, eu adoto ele, né, os livros, normalmente, de engenharia, alguns livros, a maior parte deles adotam também, porque resolve. Né? A engenharia, eu sempre comento que é a aplicação prática da física e da química. Tem toda aquela teoria, né, da física, da matemática, e tem que arrumar alguma coisa para aquele trem. O que eu faço com isso? Se eu não fizer nada, não serve para nada. Né? Agora, se eu fizer um roteador Wi-Fi, né, se eu fizer aí, né, uma transmissão de energia elétrica, uma geração de energia elétrica, equipamentos eletroeletrônicos, né, aí sim eu tô pegando conhecimento e transformando em algo útil. Isso é a maravilha da engenharia. Em todas elas, mecânica, elétrica, civil, né, pegar conhecimento, que até então é puro conhecimento, e transformar isso em algo útil para a sociedade. Né? Isso que nós fazemos, é isso que vocês vão fazer. Né? Então, olha só, aquele modelo planetário do elétron, né, lembra? Tinha um próton no núcleo, havia um núcleo com prótons e nêutrons, e orbitando em volta do núcleo tem um elétron. Ele falou que a distância, claro que uma distância ali média, né, conseguindo um ponto médio na órbita ali entre o elétron e o centro do átomo, essa distância é da ordem de 5,3
3 vezes 10 menos 11. E aí, olha só, pessoal, determina a intensidade da força de atração eletrostática entre as partículas. Força de atração eletrostática, né? Parece um palavrão, não é isso? Dá até medo na hora de calcular. Se mostrar isso aí para sua mãe, né? Mostrar aí para sua namorada, seu crush no WhatsApp, né? Isso não posso te responder agora, o BI, né? Porque eu estou calculando a força de atração eletrostática entre as partículas. Eu tenho certeza que o conceito de vocês vai subir muito. Esse cara é muito cabeção. Eu não tenho noção do que ele falou. Ele está calculando o que eu não sei nem o que é, né? Então, o que é isso? Nada mais é do que a força de atração ou força de repulsão elétrica entre um elétron e um próton. Professor, atração ou repulsão, o que vocês acham? Entre um elétron e um próton, que tipo de força vai ser, senhores? Atração. Força de atração, claro, o elétron é negativo, o próton é positivo. E já repararam que naquele modelo planetário, o elétron fica lá rodando em volta do próton, ele não vai embora, né? Ele não roda, pega a pressão e vai embora sozinho, né? Ele fica rodando ali, porque tem uma força puxando ele para o centro do átomo. E essa força é a força elétrica. Professor, tem também a força gravitacional atuando ali? Sim, tem a força gravitacional atuando ali também. O elétron tem uma massa, o próton tem uma massa, então existe uma força gravitacional entre os dois, que é muito minúsculo. Eu me recordo de uns tempo atrás, não sei quanto tempo, eu calculei essa força gravitacional e a força elétrica, qual era maior, né? E a força elétrica era muitas vezes, né, milhares, milhões de vezes maior do que a força gravitacional de atração entre a massa do elétron e do próton, né? Então, quando a gente analisa um átomo do ponto de vista, né, da órbita dele ali, o que prevalece é a força elétrica, ela é muito maior do que a força gravitacional entre o elétron e o próton, né? Então, o que prevalece é a força. E quanto que é essa força elétrica? Que mantém o elétron em volta do núcleo, né? Em volta do átomo, em volta do próton que está no núcleo do átomo. Quanto que vale isso? Professor, é muita loucura na cabeça, não estou sabendo, não sei nem por onde eu começo. Tem alguém assim? Se tiver alguém assim, pode botar um chat aí. Eu estou mais perdido que segue um tiroteio, né? Professor, eu estou tentando descobrir aqui como é que faz para descobrir a carga de cada um. Isso, boa pergunta. Quem falou aí? Zé Carlos, tá ligado? Zé Carlos, beleza. Olha só, Zé Carlos. Por onde eu começo? Tá? Então, primeiro, a gente tem que lembrar da equação da lei de Coulomb, né? A lei de Coulomb, força elétrica, K0. Ah lá, já te deu, olha que bacana, já te deu K0 aqui, ó. 9 vezes 10 a nona, mole, tá? K0, vezes módulo de Q1, módulo de Q2, dividido por a distância quadrada entre eles. A distância está aqui, meninos. O que eu preciso, então? Quanto que vale o Q1? Quanto de nada, que vale o Q2? Podem falar? Alguém comentou alguma coisa? Ele falou que não entendeu. Eu não entendi nada que você falou aí, viajei legal aí. Então vamos lá. Quem não entendeu, né? Por onde eu começo? Né? Primeira coisa, pessoal, dica. Está pedindo para calcular a intensidade da força de atração eletrostática, vulgo força elétrica. Então, quando vier um nome chiquetoso desse aí, ó, para a gente usar sábado à noite na conversa com, né, com a nossa turma, força de atração eletrostática é força elétrica. Qual é a equação da força elétrica? Quem se lembra? Vou pegar do anterior aqui. Bonzinho. Vou pegar daqui, ó. A equação da força elétrica. Então, pessoal, quando o exercício te pedir para calcular a força elétrica, ou algo parecido, ou te der a força elétrica e pedir para calcular qualquer outra coisa, vem na equação, ó. Vamos ser espertos, tá? A equação resolve o exercício. Dica, física, matemática, pessoal, 90% das vezes, você sabendo qual equação utilizar, só vai ter uma incógnita para você calcular. Ele vai, se eu tenho aqui, ó, tenho uma, eu tenho duas, tenho três, tenho quatro, tenho 5 letras, né? 5 incógnitas, não é isso? Uma equação com 5 possibilidades. Ele pode me pedir para calcular a força elétrica, ele pode me pedir para calcular qual é a constante do meio em que eu estou, ele pode pedir para calcular quanto que vale o Q1, quanto que vale o Q2 e quanto que vale a distância. Então, tem 5 possibilidades. Matemática e física, na maior parte das vezes, é sempre assim. Se eu tenho 5 possibilidades, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ele vai te dar 4 informações ou vai te dar meios
para que você consiga estimar, né, calcular quatro informações e vai te pedir para calcular uma só. Então, ele vai te dar 4 e vai te pedir para calcular o que está faltando. Invariavelmente vai cair nisso. Tá? Então, assim, perca o medo da física, da matemática, da eletricidade, das matérias técnicas, porque sempre eu vou ter uma equação com um certo número de incógnitas, ele vai te fornecer todas menos uma. A que ele não te fornecer é que ele quer que você calcule. Então, não tem como errar. Naquele exercício, eu vou usar essa equação aqui, ó, força elétrica. Ele te deu a força elétrica no enunciado? O que vocês acham? A força não, é isso Vamos que ele voltar tá lá. Não, ele tá pedindo para você calcular a força. Então, a força ele não te deu, já te pediu para você calcular. Então, se ele pedir para você calcular a força, ele tem que te dar as outras 4 informações. Ele tem que te fornecer. O nosso trabalho, enquanto técnico, enquanto engenheiro, é identificar a situação, identificar o cenário, identificar o problema, pegar as informações que eu preciso para calcular a força. Então, se a gente olhar o nosso cenário aqui, ó, uma ele já deu de bandeja, 9 vezes 10 a nona. E eu já decorei também. Acredito que o Zé Carlos também decorou. A Carol também deve ter decorado já. Algum Tá ligado, Patrício né? também. Tô quase Alguns acabando já. Quem não decorou, coloca aí no chat, ó. K0, 9 vezes 10 a nona. 10, chapeuzinho 9, né? Para decorar. Vai escrever uma vez no chat, vai decorar pro resto da vida de vocês. Nunca mais vocês vão esquecer isso. Coloca aí no chat que vocês vão decorar, ok? Bom, já te deu uma informação aqui. Te deu a informação da distância. A distância entre o elétron e o próton dentro desse átomo de hidrogênio, essa distância vale 5,3 vezes 10 a menos 11. Então, olha só, ele te deu o K0, te deu a distância, pediu a força. Está faltando 2. Qual que é a 2? A carga do elétron e a carga do próton. Aí vocês vão lembrar, pessoal, lá dos nossos slides anteriores, um negócio que chamava carga elétrica elementar. Quem se lembra dessa história aí? Eu. A carga elétrica elementar, o Ezinho, lembra quanto valia o Ezinho? 1,6 vezes 10 a menos 19. Que é a carga de um elétron, portanto, menos 1,6 vezes 10 a menos 19, menos porque elétron é negativo, que é a carga de um próton. A menor carga positiva que existe, né, é a carga de um próton, que vale 1 mais 1,6 vezes 10 a menos 19. Ó, Q1 é a carga do elétron, Q2 é a carga do próton. Gente, olha que beleza. Se eu pegar a minha equação da lei de Coulomb aqui, o K0, ele me forneceu daqui, ó, veio para cá o K0. O Q1 é a carga do elétron. O Q2 é a carga do próton. A distância ao quadrado, ele te forneceu no enunciado. Eu chamo disso, nos alunos das séries iniciais, de extrair os dados do exercício. Sempre comecem a fazer qualquer exercício na nossa área, tá? Extraindo tudo que ele te fornece. Extrai os dados. Pega o enunciado, tira tudo que você pode. Tira lá, mama, o leite, suga tudo que você pode. E aí vê qual equação você pode utilizar. Então, a carga, esse exercício, subentende-se, né, que o aluno, ele já decorou e que ele sabe que a carga de um elétron e do próton é a carga elétrica elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Ok? E aí, professor, mas a carga do elétron é menos, a carga do próton é mais. Por que aqui ficou 1,6 e aqui ficou tudo mais, né? Por quê? Porque tá em módulo. Pode falar? Porque tá em módulo. Isso. A equação matemática envolve um módulo de Q1, envolve um módulo de Q2. Mas como é que eu vou saber se a força é positiva ou se a força é negativa, né? Que a força está para um lado, está para o outro, atração, repulsão. Você só sabe disso analisando o exercício, tendo conhecimento de elétrica. Eu sei, vocês sabem agora que o elétron e o próton, um é negativo, o outro é positivo, então, portanto, é uma força de atração. Então, eu sei o sentido da força, eu sei a direção da força, e mais do que a direção, eu sei o sentido da força entre o elétron e o próton, ok? Porque eu analisei, eu conheço as bases para poder afirmar isso. A equação matemática, o número, o resultado final, é um número frio. Ele não me dá essa noção se é atração, se é repulsão, ele não vai te dar isso, ok? Muito bem. Olha só, pode falar. Você pode repetir isso aí? É que acho que alguns alunos aqui não entenderam. Entre eles se encontra a minha pessoa. Repetiu qual parte? Pode falar. Repete aí desde o início, que eu acho que algumas pessoas não entenderam aqui.
Então, vamos lá. Olha só. A equação da lei de Coulomb, qual é? De força elétrica. Até aqui está claro para todos, não está? Então, eu tenho a equação da lei de Coulomb, que é o que faz o cálculo da força de atração eletrostática. Vulgo, né, no popular, força elétrica. Então, a equação da força elétrica está aqui, ó. K0, módulo de Q1, vezes módulo da carga 2, dividido pela distância ao quadrado que separa essas duas cargas. Até aí está tranquilo? Quem tinha falado? Quem falou comigo agora há pouco aí? Qual é o nome? Eu. É o Nicolas? Eu, Hugo. Hugo, até aí tranquilo? A equação? Eu vou usar essa equação. Essa distância aí, que é a distância das cargas, como assim? É a distância entre a carga Q1 e a carga Q2. Essa distância aqui, ó. Eu vou voltar aqui que você vai entender, quer ver? Olha só, eu não tenho a carga Q1 e uma carga Q2? Uhum. Eu não tenho uma distância D, a distância D aqui entre elas, ó. Eu não tenho uma distância D entre elas? A força elétrica, ela depende da distância ao quadrado entre as duas. Quanto mais distante eu tiver, menor é a intensidade da força, muito menor é a intensidade da força. Quanto mais próximo eu estou, maior é a intensidade da força. É igual o ímã, né? Eu vou colar um ímã no outro. Se estiver muito longe, eles nem se atraem. No que eu vou aproximando, eles grudam rapidinho, né? Então, o cálculo da força elétrica, ele depende muito, né, da distância entre a carga Q1 e a carga Q2. Lá naquele exercício, quem é Q1 e Q2? Q1 é o elétron e Q2 é o próton, ok? Então, quem não conseguiu perceber, foi muito rápido essa expressão da força elétrica, meninos. Lá na videoaula gravada, tá lá, eles me têm meia hora de vídeo lá, que está bem detalhada, a equação, fizemos exercício, tá? Recorre lá, mas pode perguntar aqui também. Então, a equação para cálculo de força elétrica depende do meio onde essas duas cargas estão, depende do módulo das duas. O que é módulo? É o valor em coulombs da carga, valor absoluto, sem mais, sem menos. Então, qual é o módulo da carga do elétron? A carga dele é menos 1,6 vezes isso daqui. O módulo de Q1 é só 1,6. O módulo de Q2 é só 1,6. Eu desconsidero o meu sinal. O módulo de qualquer valor, né? O módulo de menos 5 é 5. O módulo de mais 5 é 5. Entendeu? Então, o módulo desconsidera o sinal. Pega só o valor, o número da minha carga, tá? A equação da lei de Coulomb está aqui. E agora, nós vamos só substituir os valores. O K0 é 9 vezes 10 a nona, tá aqui em cima. O Q1 é a carga de um elétron, módulo da carga de um elétron, está aqui, ó. Essa carga é 1,6 vezes 10 a menos 19. O meu próton, a carga Q2, que é o próton, aqui, ó, mais 1,6 vezes 10 a menos 19. O Q2 veio para cá, o Q2 apareceu aqui. E a distância? A distância entre eles é uma distância minúscula. 5,3 vezes 10 elevado a menos 11. Só que isso tudo aqui, ó, tem o prazer de estar sendo elevado ao quadrado. Puxa vida. Então, essa distância minúscula é elevada ao quadrado ainda, porque a força elétrica ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância que o separa. Nossa Deus, agora eu falei igual o físico, né? Volto lá no vídeo que eu explico isso lá. Tem até um gráfico, né, que a gente fez uma queda exponencial do cálculo da força com a distância. Quando dobra a distância, quando triplica a distância. Olha lá a nossa videoaula, lá está mais bem explicado, tá? Aqui é só rapidinho para poder utilizar. Fato é, né, no frigir dos ovos aqui, resumão da ópera. Eu tenho uma equação de força elétrica dada pela lei de Coulomb, videoaula passada, e nós vamos extrair os dados do exercício para substituir aqui dentro, ok? A força elétrica é o que eu quero calcular, substituir todos os valores. Aqui, pessoal, ó, acabou a tarefa de vocês, técnicos em eletrotécnica. Acabou a nossa tarefa enquanto engenheiro também, para nós fazemos esses cálculos. Agora, daqui para frente, o exercício morreu, acabou. É só matemática. O problema, né, justamente, é que alguns, às vezes, na questão técnica, conseguem entender, conseguem raciocinar, conseguem ver força de atração, repulsão, direção, sentido da força e tudo mais, consegue substituir os valores de forma adequada, entende o que está fazendo, entende o processo físico, o fenômeno físico, na hora de fazer as contas, né? Aí ele afunda, né? Erra as contas, erra a matemática.
Aonde está a deficiência, né, desse aluno ou desse profissional? É na parte técnica? Não, é na parte matemática, que acaba andando junto. Então, pessoal, eu sempre falo e reforço, é fundamental conhecer matemática. É fundamental conhecer operações como potência na base 10, logaritmo, equações de primeiro grau, segundo grau, tá? Raiz quadrada. Essa questão é muito importante, a gente manipular a matemática de maneira muito adequada. É super importante, porque sem ela, professor, eu consigo montar, mas não consigo resolver. Pode falar. tem como fazer essas contas assim, na mão, não? É muito complicado. Isso aí vai dar um resultado muito doido, não vai? Então, vamos ver? A partir daqui, pessoal, papel e caneta nas mãos, 2 minutos para vocês tentarem chegar no resultado para mim. Claro que às vezes você já tem o resultado pronto, né? Mas eu quero Pode que usar você... calculador? Calculadora, pode usar. As nossas provas, pessoal, nossas equações, normalmente são as equações mais barra pesada, tá? Então eu permito usar calculadora. Só que mesmo assim, muitos erram, muitos erram. Então, a partir desse sistema montado, desse problema montado, esquece a resposta final que está aí nos slides, que deve estar no sistema, esquece a cabeça que não. É hora de fazer, né? Tentem fazer para ver até se vocês estão com algum problema na matemática ou não, né? E quem tiver com problema, né? Eu estou com problema matemático, vou me matar? Claro que não, né? É muito simples corrigir isso. Basta apenas, né, de algumas HB. O que é isso? HBC. Né? O que é HBC, ou HB, ou HBC? Alguém sabe o que é essa sigla? Não? Ninguém arrisca, não? Alguém? O que é HBC? Eu chamo de hora bunda na cadeira. Então, quem tiver algum problema na matemática, basta algumas HB, hora bunda, né? Sentar na cadeira fazendo exercício, treinando a matemática, milhões de videoaulas na internet, tutoriais, livros, professores, e tudo que você imaginar para sanar as dúvidas, exercícios nos livros, né? Milhares. É a hora bunda na cadeira lá, ó, fazendo exercício. Tá? Matemática, meninos, só se aprende fazendo, executando, repetindo, ok? Essa questão que alguns pedagogos, alguns, tá, pessoal da área de ensino costuma falar, que não, você tem que entender como é que funciona, praticar é mera repetição de peão. Mentira. A nossa área é repetindo que a gente aprende, é hora bunda na cadeira fazendo que a gente aprende. Não caia nessa conversa, isso pode funcionar para humanos, né? A nossa área, exatas, de maneira nenhuma, ok? Até porque em humanas, várias respostas podem ser possíveis, mas na nossa não, só tem um resultado correto aqui, não tem outro resultado correto, só tem um, é exato, não tem outro. Tá? E para chegar nesse resultado correto, é hora bunda na cadeira mesmo, fazendo, executando, treinando, repetindo, não tem jeito, ok? Vamos lá? Alguém chegou a algum resultado aí? Pessoal, eu não sei se está certo não, mas eu chego aqui a 1,3 elevado a menos 31. Tô quase lá, professor, calma aí. Eu acho que deu algum problema, eu acho que a resposta não é essa. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Quando você chegou, Jovem? Repete, por favor. 1,3 elevado a menos 31. Você levou a distância ao quadrado? Elevei. A resposta que eu tenho final é 8,2 vezes 10 a menos 8. Vê quem consegue chegar. Já quase cheguei. Achei que estava errado, eu apaguei. Quando você chegou? Quem é você? Eu cheguei isso aí que você quase falou, só que eu não lembro de cabeça não, professor. Calma aí, eu vou refazer de novo aqui. Eu mesmo. Patrícia, chegou aí? Ao invés de eu colocar 8, assim, eu não simplifiquei, eu coloquei 8,20. 8,20 vezes 10 a menos 38. Menos 38? Só deu algum erro aí na potência de 10. Né? Menos 8. Desculpa, falei errado aqui. Okay. Olhando na conta de cima. Tá perfeito, ok, isso mesmo. Pessoal, eu posso... Carol, pode tem falar, alguma menina que eu tinha apelido aí, não? Só tem apelido nos meninos? Não apelidei nenhuma menina ainda, não deu tempo, não? Não deu tempo, não. Alguma aí pode falar o próprio codinome que a gente usava? Tem a Tânia, pessoal, a Tânia. A Tânia? Como é que ela chamava? Tainá. É chamada de Tânia, é isso mesmo? Eu não tô lembrado, tanto tempo, né? É a tia Tânia. Chegou aí? Quase lá, professor, calma aí, só vou fazer a multiplicação aqui e eu chego lá. Oi. Como é que eu vou levar uma dízima ao quadrado? Por exemplo, aqui tem 5,3 vezes 10. Aí eu jogo
5,3 ao quadrado vezes 10 elevado a 22, é isso? Menos 22. Ok? Mas tem que. Boa pergunta. Professor, Aqui está multiplicando, não é isso? É, isso aí. Como está multiplicando e está tudo sendo elevado ao quadrado, eu posso elevar o primeiro termo ao quadrado e o segundo termo ao quadrado, separadamente, porque está multiplicando. Ah, Se estivesse somando e subtraindo, jamais poderia, seria um produto notável, né? Então, como está multiplicando, fica mais simples para nós. professor, Aí seria A ao quadrado, mais 2, menos 2AB, mais B ao quadrado, né? Seria que quando aqui dentro for mais ou menos. Nesse caso, está multiplicando, é muito fácil. Eu vou pegar 5,3 ao quadrado e vou colocar 10 a menos 11 ao quadrado. Só um detalhe, pessoal. Quando eu tenho 10 a menos 11 ao quadrado, lembra? Isso é operações com potência de 10, né? Basta eu pegar o menos 11 e multiplicar por 2. Fica 10 elevado a menos 22. É só multiplicar 2 por 11. E o 5,3 eu vou levar ao quadrado. Entendeu? Professor, cheguei no resultado aqui, mas acho que não é isso não, hein? Quando você chegou? 0,81 vezes 10 elevado a menos 7. Quanto? O primeiro nome qual é? O primeiro número? 0,81. 0,81? É. Tá no caminho. Tá no caminho aí. Tem coisa errada ainda? Não, deve estar, acho que é erro de arredondamento. Vezes 10 é menos 7? É, 10 menos 7. Não, acho que tá certo, sim. Olha só, vamos ver se tá certo. Porque, tipo assim, eu ia te perguntar, tipo assim, era pra usar duas casas após a vírgula, né? Duas casas. Não, pode usar uma só, não tem problema não. Ah, Até então porque você deve ter... vocês vão ver que eu não sou tão pelinha com relação a esse ponto, não. Quer ver? Dica, para quem não começou ainda, tá, pessoal? Pessoal, quem não está participando comigo aqui, tentem fazer em casa. Tentem fazer, não deixem de fazer, não. É hora de tirar dúvidas. O que eu faço normalmente, pessoal? Uma dica, tá? Dica. Matemática tem N caminhos que vão chegar no mesmo resultado. Tem que chegar no mesmo resultado. A forma de fazer pode ter várias formas, mas o resultado é único. Então, olha só. Eu costumo pegar tudo que não é potência de 10. O que não é potência de 10 aqui? O 9, o 1,6, 1,6 e o 5,3. Tudo isso não é potência de 10. Eu junto tudo, ó. 9 vezes 1,6 vezes 1,6. Coloquei aqui, ó, o produto desses números. O 5,3 aqui ao quadrado, eu coloquei ele aqui, ó, 5,3 ao quadrado. Agora eu ponho potência de 10. O que eu tenho na potência de 10? Não tem um 9 aqui? Olha o 9 vindo para cá. Não tem o menos 19 aqui? Olha o menos 19 aqui. Não tem o menos 19 de novo? Aqui o menos 19 de novo. E esse mais 22 veio da onde? Da onde que surgiu esse mais 22? Lembra que eu falei? 10 elevado a menos 11 ao quadrado fica 10 elevado a menos 22. Só que 10 a menos 22 está no denominador. Como que ele vai para o meu numerador? Ele vai com o sinal invertido. Então, menos 22 vai como mais 22. Então, fica fácil, olha só. Eu repito 10, somo ou subtraio todos os expoentes da minha potência de base 10. 9, menos 19, menos 19. Esse menos 22 vai para cima como mais 22. E aí a conta fica muito mais simples de ser executada. Eu posso usar minha calculadora. Se eu usar minha calculadora, alguma dúvida, pessoal, até então, antes de eu avançar? Não, preciso, ok. Pô, agora você salvou nós, pessoal. Sim, é muito mais rápido. Aqui que eu faço? Eu vou multiplicar aqui em cima. Quanto que é 9 vezes 1,6 vezes 1,6? 23,04. Se eu fizer só essa operação aqui em cima, dá 23,04. Se eu pegar 5,3 e elevar ao quadrado, não confie em mim, tá, pessoal? Eu não sou tão confiável assim, não. Brincadeira. Podem confiar sim, mas confiem desconfiando. Ok? Igual de olho lá. Faz rapidinho a calculadora aí, ó. Vê se é isso mesmo. 5,3 ao quadrado é 28,09. Olha que bacana. Então, eu multipliquei a parte de cima do parênteses, deu 23,04. Elevei 5,3 ao quadrado, deu 28,09. E aqui, ó, quanto que é mais 9, menos 19, menos 19, mais 22? Menos 7. Se eu fizer essa operação de soma e subtração básica, né, trivial, mamão com açúcar, eu vou chegar no 10 a menos 7. Agora, olha só, eu vou dividir esses dois números aqui, ó. Quanto que é 23,04 dividido por 28,09? Olha quanto que dá aqui. Vê se deu próximo de 6, 0,82, isso mesmo. Vezes quanto? 10 a menos 7. Menos 7. Ô, professor. Bacana. Cheguei na resposta final.
Sim ou não? Chegou. Acho que foi. Não. Né? Tem mais o que Falta só fazer? você colocar Newton, né, professor? Colocar... Tem um Newton aqui, ó. Eu não vou esquecer a unidade. O Newton eu coloquei. É a resposta final? Tá certo isso que eu fiz? Se você tá perguntando, provavelmente não. Você pode fazer produto notável. Eu posso fazer... eu posso fazer a maquiagem dele, né? Fazer Você pode passar 8... notação científica. Notação científica, falei errado. Exatamente. Olha só. Pra ficar 8,2. Se vocês pegarem alguém que é muito 8,2 vezes 10 é menos 6, eu acho. Se vocês pegarem alguém que é muito físico, que é muito matemático, ele vai implicar com essa resposta. Para nós, na engenharia, se eu chegar nesse valor aqui, resolve. Está certo. Está certo. Eu não dou errado para quem para aqui. Sabe por quê? Porque na prática isso vai funcionar. Se você chegar no cálculo para o seu cliente e apresentar isso daqui, está perfeito, vai funcionar, ele vai comprar correto, tudo certo. Então, para nós, na área técnica, está correto. Porém, você pode deixar essa resposta mais sofisticada, né? Mais chique. Eu costumo dizer mais chiquetosa. Como é que é uma resposta com aquela roupa de sair pro culto à noite, no domingo, aquela roupa chique que você põe, aquela roupa. Você pode ficar mais chique. Como que fica mais chique? Se eu usar a notação científica, né? Já uma casa antes da vírgula, né? O ideal é 2 casas depois da vírgula. Aqui eu arredondei para uma só, para simplificar. Também tá de bom tamanho. Como é que ficaria aqui, ó? Se eu ando uma casa para cá, é a mesma coisa que eu multipliquei por 10. Então, eu tenho que dividir por 10. 10 dividido por 10 é 10 a menos 1. Fica 10 a menos 7 com 10 a menos 1, 10 a menos 8. Nossa, falei rápido demais. Difícil entender, né? Pratique essa questão. Quando eu ando com a minha vírgula para minha direita, ou quando eu ando com a vírgula para minha esquerda. O que acontece com esse expoente aqui? Então, na prática, 0,82 vezes 10 a menos 7 é a mesma coisa que 8,2 vezes 10 a menos 8. Eu peguei 0,82 aqui e multipliquei por 10. Se eu multipliquei por 10, eu tenho que dividir ele por 10 também, para não mudar o meu número. Né? Então, se eu multiplicar por 10, fica 8,2. Se eu dividir por 10, dividido por 10 é 10 a menos 1. Ele vai para cima como 10 a menos 1. Que somado com 10 a menos 7, multiplicado, melhor dizendo, por 10 a menos 7, fica menos 7 menos 1, fica menos 8. Tá? É a forma como eu faço. Tem gente que já decorou. Uma vírgula para a direita, você põe o menos 1 aqui. Uma vírgula para a esquerda, põe o mais 1. O problema de decorar, né, é você esquecer. Então, eu prefiro entender matematicamente o que acontece, eu não vou errar nunca. Né? Às vezes você decora, fica um tempo sem usar e acaba esquecendo e erra. Pode falar. Eu coloquei 8,1, ia considerar? E assim, porque possivelmente, em alguma conta aqui, algum arredondamento, você vacilou, tá, Zé Carlos? Então, eu costumo avaliar o que aconteceu. Acho que foi algum arredondamento que você fez aí de forma incorreta, mas acertando aqui a potência, o expoente da minha potência na base 10, eu considero assim, não sou tão cri-cri com relação a isso, não, tá? Deixa o professor matemática da física corrigir isso em vocês. O que eu quero que vocês entendam e me apresentem como resultado aqui é a parte técnica. Então, eu deixo mais o pessoal, né, da matemática, da física, corrigir essas questões de botar aqui, ó, uma roupa aqui, ó, de culto, né, colocar uma roupagem mais chique, essa questão do arredondamento. Eu pego, claro que eu oriento, sim, né, eu vou tentar orientar, sim, mas eu quero saber, assim, está funcionando? Vocês botaram o trem para funcionar? O trem está andando? Se o trem está andando, tudo certo, para mim está ok. Professor, teve pessoal que não entendeu nada aí. Bom. Professor, repete aí a conta. Oi? Repete a conta aí, que esse início aí eu achei meio confuso. De onde saiu esse 9 aí, por exemplo? Esse 9 aqui? Esse 9 vezes esse 9 aqui? Caramba, velho, esqueci disso. O 9 vezes 10 a nona é o meu K0. Olha o K0 aqui, ó. Eu esqueci o K0. Então, às vezes, você coloca K1, K2 dividido pelo D ao quadrado. Olha o K0 aqui. Entendeu? Então, o 9 está aqui, ó. Esse 9, meninos, está aqui. Esse 1,6 veio daqui. Esse outro 1,6 veio de cá. E o 5,3 ao quadrado está aqui, ó. Então, eu peguei todos os meus números, que não é potência de 10, e coloquei entre parênteses para facilitar a minha conta. Professor, tem outra forma de fazer? Claro que tem, né? Várias formas de executar. Essa é uma forma, uma organização que eu considero, que eu vejo que os alunos conseguem entender mais simples, tá? Podem fazer cada um a sua maneira, que não tem nenhum problema.
E aí é o seguinte, pessoal, muitos vão ter dúvidas com relação à execução, né? Primeiro, se não entendeu de onde que veio essa equação, de onde que veio essa fórmula, volta lá na videoaula. Assiste lá, que lá está bem mastigado. Se a dúvida é a substituição dos valores, a gente tira aqui agora, né? Mas acho que ele está bem tranquilo a substituição dos valores. O meu K0 veio para cá, o meu Q1 veio aqui, o meu Q2 está aqui, e a minha distância ao quadrado está aqui embaixo. Então, é só substituir valores. A partir daqui, ó, é só matemática. Multiplicação de números, né, decimais, inteiros aqui, simples. Elevar um número ao quadrado, está aqui embaixo, e aqui é potência de 10. Lembram? Não sei se está tão tranquilo para vocês assim. Quando eu tenho multiplicação, ó, eu tenho uma potência de 10 aqui, eu tenho outra potência de 10, outra potência de 10 e outra potência de 10. Como é que eu faço multiplicação e divisão de potência de 10? Eu repito a minha base, a base é 10. Eu repito a base e eu somo os expoentes que estão no numerador e subtraio dos expoentes do denominador. Então, o que eu tenho de expoente no meu numerador? 9, menos 19, menos 19, e no meu denominador, na parte de baixo, eu tenho menos 11 ao quadrado. Menos 11 elevado ao quadrado. O expoente está sendo elevado ao quadrado. Menos 11, quando eu levo aqui 10 a menos 11 ao quadrado, é outra potência, é outra característica, né, de operações com base 10. Menos 11 elevado ao quadrado, esse 10 a menos 11 ao quadrado, eu repito o 10 e multiplico os expoentes, 2 vezes 11. Então, o resultado disso daqui, ó, que eu estou circulando, meninos, é 10 elevado a menos 22. Como você está dividindo, ele vai para cima com sinal trocado. Ele vai para cima com mais 22. Apareceu aqui, ó. Então, aqui é só somar, ó. Menos 19 com menos 19 é menos 38. Menos 38 mais 22 e mais 9 é menos 7. Eu só fiz essa operação aqui de subtração e adição trivial, cheguei no menos 7, né? Isso tudo aqui está multiplicando 10 a menos 7. E aí, se eu fizer essa divisão, na hora que eu faço essa divisão aqui, eu cheguei no 0,82. Vê se clareou um pouquinho aí, quem estava com dúvida. E aí, perguntaram aqui. Pode falar. Perguntaram aqui, ó, tipo assim, lá no K0, por que você não pegou o metro quadrado, né? Acho que foi isso. Não tem Esse metro quadrado aqui que você fala? Deve ser isso mesmo. Mas é da unidade, né? Isso daqui, pessoal, é só a unidade, tá? Newton, metro quadrado por coulomb ao quadrado. Isso aqui é a unidade, a grandeza, igual qual que é a distância, é metro, né? Qual que é a quantidade de carga, coulomb? A unidade do meu K0 é isso tudo aqui. O que me importa, isso aqui é só unidade, isso aqui não é equação matemática, não, às vezes dá dúvida, né? Eu tenho que substituir aqui a força, eu tenho que substituir aqui a distância. Não, isso aqui é só a unidade do meu K0. O meu K0 é um número, é uma constante, tá? O K0 é a parte mais fácil da equação. O meu K0 é o 9 vezes 10 a nona, que está aqui, ó. Olha o meu K0 aqui. Isso tudo aqui, ó, eu vou colocar na fórmula? Não, isso aqui é a unidade do meu K0. Ok? Então, só vai para a equação, só vai para o cálculo, o 9 vezes 10 a nona. Só número, não vai letra, não. Ok? Só vão os números para cá. É isso? Ô, professor, Oi? foi eu que perguntei, mas é porque eu moro do lado de um negócio de construção, aí fica difícil para eu escutar. Eu costumo escutar também. Aqui, então, nesse K0, só vai esses números à frente? Isso. Sabe por quem que está falando? Oi? Qual o seu nome? Carol. Ô, Carol, só vão esses números aqui mesmo, porque isso daqui é a unidade do K0. É como se eu falasse o seguinte, ó, a unidade, supondo, né? A unidade do K0 é ampere. Não é, só estou supondo. 9 vezes 10 a nona, ampere, por exemplo. Entendeu? O ampere não vai para a fórmula, só vai o número, é uma constante. Para ficar fácil, Carol, entenda que o meu K0, que é a constante do meu meio, o meu K0 é um número, é um valor. 9 vezes 10 a nona, é um valor mais baixo se for a água. Então, o etanol, o inerte de combustível. Então, para ficar fácil, o K0 é um número, é um valor, uma constante, um número fixo, que não vai mudar nunca se não mudar o meio. Se eu sempre estiver... Ele vai ser sempre 9 vezes 10 a nona? Sempre se eu estiver no vácuo ou no ambiente com ar seco, não tiver muita umidade. Professor. Então, sempre que eu tiver
no vácuo, no ambiente for um vácuo, ou for no ar atmosférico, nesse ambiente que a gente está aqui, com ar seco, sem for um ar muito úmido, né? O valor é o mesmo. Sempre o valor mesmo igual a 9 vezes 10 a 9. Não muda. Só se eu mudar o meio. Se eu pegar as minhas partículas e tirar do ar, tirar do vácuo e submergir numa bacia com água. Dentro da água, o meu K muda. Mas fora da água, nesse ambiente que nós estamos aqui, sempre o mesmo valor. Tá claro? Saquei. Professor, Olha, pode falar. Quando tem a sua prova presencial, você deixa usar a calculadora ou é só... Eu deixo usar a calculadora, porque algumas contas são mais... Vamos supor, 5,3 ao quadrado. Dá um trabalhinho que eu não quero que vocês usem a minha prova para fazer isso, entendeu? Não deixe vocês penarem. Essa divisão aqui, por exemplo, dá para fazer? Claro, dá. Mas calculadora do telefone... sobra tempo para analisar a partida. Oi? Não, telefone jamais. Calculadora do telefone. Oi? Calculadora científica, né? Aquela que você compra em papelaria? Calculadora mesmo. Isso. O ideal é que essa calculadora, né, seja um modelo já mais científico. Tipo esse daqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aí. Estão vendo? Essa calculadora, a gente camelô também, tá, pessoal? Estão vendo ou não? Então. Essa calculadora aqui, ela é científica, porque daqui a pouco vocês vão usar seno, vão usar cosseno, tangente, vocês vão usar a parte de número real e número imaginário, que não só no segundo ano. No segundo ano, vocês vão ter várias contas com números complexos, que a calculadora científica ajuda demais a conta. Literalmente dá conta, né? Ajuda demais a fazer conta. Então é muito bom você adquirir uma calculadora científica dessa, tá? Algo em torno de R$35, vocês conseguem comprar uma da Caixa original. No camelô vocês compram por menos. E funciona também da mesma forma, tá? Não tem nenhum problema. Mas, por enquanto, aqui, no primeiro ano, qualquer calculadora aí basicona aí consegue fazer, tá? Então, eu não vou ficar pentelhando vocês com isso aqui na mão, não. Pode usar calculadora. Só que mesmo usando calculadora, muitos erram, porque acaba se enrolando em elevar potência, fazendo operação na ordem errada. Então, sigam a ordem que eu apresentei. Coloquem todos os números. Substituam todos os valores. Faça um agrupamento de valores para facilitar o uso da calculadora. Depois faz essa conta de cima, faz a conta de baixo, faz essa divisão, só depois que põe a potência de 10. São dicas, né, que a gente vê as dúvidas dos alunos aí ao longo dos anos, e vai percebendo como é que funciona melhor, tá? Nada impede cada um fazer do seu jeito. Isso aqui é só um modelo, né, não é uma regra, né, mas um roteiro para vocês não errarem. Diminuir a chance de erro na hora de executar as operações, mesmo na calculadora. Tranquilo? Celular não pode usar, pessoal. Celular hoje em dia é muito difícil de controlar, né? Tem acesso a toda a matéria, acesso um ao outro, né? Por comunicação, então, calculadora. Não pode. Pode usar calculadora, só calculadora, sem celular. Oi? Pode usar o Photomath, não, professor? Pode usar o quê? O Photomath, conhece, não? Não, o que é isso? Você escreve a equação lá e te dá o resultado todinho. É mesmo? No celular tem isso? Tem. Ó, tá vendo? Você está mais esperto que eu. Claro que nesse ambiente virtual, né? Eu não vou saber se vocês usaram calculadora, celular, né? Enfim, eu não estou preocupado com isso nesse momento, não. Minha preocupação é se vocês entenderam e estão sabendo aplicar isso daqui, tá? Tranquilo? Sim, não. Podemos fazer um outro? Porque, pessoal, ó, quem achou que vai chegar na aula, vai ver eu resolvendo aqui, pô, entendi tudo, cara, né? Você é o cara mesmo. Né? Não tem jeito. Quem não viu a videoaula, quem não praticou, tem a lista, não sei se eu coloquei a lista no sistema disponível, quem não está fazendo a lista, não tem jeito, é prático. A matemática, fazer. Acabou minha aula, refaz sozinho, sem olhar o meu slide, pega os dados do exercício, tenta refazer, é assim que vai aprender, não tem jeito. Olha lá, esse slide está para nos mostrar isso, né? Olha lá, tá maladinha, tá dando... Estão vendo aí essa animaçãozinha aqui? Parou, né? Ele tá dando lá a borrachada na madeira, não quebra, no final ele que sai quebrado, não é isso? Então, o que acontece? Se o machado não está afiado, não vai resolver o problema para vocês, não. Né? No nosso caso, a gente não está usando machado, mas está usando aqui a matemática. Será que as nossas ferramentas estão afiadas? A gente ir para resolver um exercício na área técnica. Sem a ferramenta estar afiada, no nosso caso, sem a matemática estar afiada,
A gente vai, né, quebrar todo aqui no meio e o problema continua, né? Então não adianta ficar com a ferramenta enferrujada. Ó, tá enferrujado, não tem que no uso, né? Ah, esqueci. Ah, não aprendi direito. Cara, é amolar machado. Você viu como é que amola machado? Fica lá passando 1, 2, 3, e vai aquele negócio, fica amolando. Existe uma ilustração, né, japonesa, falando que se ele tivesse 8 horas, olha só, é muito interessante isso. Se ele tivesse 8 horas para cortar um número, sei lá, 10 árvores, o planejamento dele seria amolar o machado durante 6 horas e cortar as árvores em 2 horas. Olha que claro, né, uma ilustração, mas percebam, né, como é que a ferramenta afiada, amolada, a preparação para você executar uma atividade, ela é importante, né? É um provérbio, acho que, se não me engano, japonês antigo falava isso, né? Se eu tivesse 8 horas para executar uma tarefa, eu passaria 6 horas afiando, né, a minha ferramenta, amolando meu machado, e 2 horas executando a poda das árvores. Então, perceba, você vai ficar lá o dia inteiro dando machadada, não vai cortar nada, vai cansar, vai suar, vai sofrer, vai falar que é difícil, que não dá. Às vezes a sua ferramenta não está adequada, ou está enferrujada, ou então não está afiada. Então, pessoal, matemática. Eu não tenho, né, a intenção ou a ousadia, né, de dar um curso de matemática para vocês. Eu não tenho tempo, né, eu não tenho a ousadia, eu não tenho nem a esperança de conseguir fazer isso. Mas, que eu puder dar algumas dicas, ajudar, orientar, contem comigo, tá? Quem me chamou? Professor, fui eu, mas esqueci o que eu ia falar. Ah, isso acontece comigo também. É a idade, Lúcia. Ai, não. Olha só, outro exercício, então. Quero ver se vocês... Ó, ele nem era para começar desse jeito, não. 2 minutos para vocês tentarem, eu vou dar uma olhada no chat enquanto isso, para vocês tentarem montar o exercício, tá? Leiam o enunciado, vou ler com vocês, 2 cargas elétricas, pontiforme, apareceu de novo o tal do pontiforme, né? Isso pode ser inclusive um xingamento, né, para uma pessoa que não sabe o que é. Você só lazarento, pontiforme, o cara vai achar que você está ofendendo, né, a índole dele. Na verdade, nada disso. Carga elétrica pontiforme são aquelas que estão no espaço, isoladas das demais cargas no espaço, né, que não sofrem influências externas. Só estão as 2 ali. É um encontro ali de casal, né, muito bem cercado, muito bem isolado dos demais. Ok? Carga pontiforme é isso, basicamente. 2 cargas pontiformes positivas. O que isso nos diz, meninos? 2 cargas positivas. A força vai ser de atração ou de repulsão? Repulsão. A força elétrica, você já sabe, olha só, você já começou a ler, já entendeu, já está ligado, já sabe que a força vai ser de repulsão, ok? Então, 2 cargas positivas iguais a quê? Eu dei o valor de quê? Só que as 2 têm o mesmo valor. O que uma é, a outra é. Igual a quê? Estão situadas, ó, no vácuo. Ô, Carol, olha aqui, Carol, não sei se você está me escutando bem. As cargas estão no vácuo. Eu posso usar o meu K0 de 9 vezes 10 a nona. Tá vendo? Como eu falei que elas estão no vácuo, eu posso direto usar esse valor aqui, ó, 9 vezes 10 a nona no K0. Porque estão no vácuo, mole. E a 2 metros de distância, ó, faltou um acento aqui, circunflexo, né? A 2 metros de distância, uma carga Q da outra carga Q. Não é Q1 e Q2 mais não. Não é QA e QB mais não. Ela falou que as 2 são Q. Mesmo valor. Ok? Sabe-se que a força de repulsão, ó, eu já sabia que era de repulsão, porque as 2 são positivas. Eu já sabia, já tinha esse conhecimento, mas o exercício me deu uma colher de chá ainda. Ó. Confirmou o meu saber, né? Confirmou o meu entendimento. Que a força é de repulsão. A força elétrica de repulsão. E a intensidade dela é de 0,1 Newton. Meninos, extraiam os dados do exercício. Tenta tirar a informação do exercício. Ele trabalha para você, ele te dá a informação. A equação é essa, olha a lei de Coulomb daqui. Ele te deu a força elétrica? Deu aqui, ó. 1 Newton, te deu a força elétrica. Ele te deu o K0 no vácuo? Olha o K0 aqui. Um número fixo, constante. 9 vezes 10 a nona, tá aqui, ó. Ele te deu o Q1? Falou que é Q. Ele te deu o Q2? Falou que é Q. Só falou que é Q. Não me deu nem Q1, nem Q2, porque as 2 são iguais a Q.
E te deu a distância? Deu. A distância deu. O que ele pediu para calcular? Justamente esse valor aqui, ó. Então, ele te deu a força, ele te deu a constante K0, ele te deu a distância e falou que essas duas aqui são iguais. E são iguais a quê? Quanto que vale esse quê? Eu consigo matematicamente calcular? O que vocês acham? Consegue. Só levar aqui ao quadrado. Ele me deu todas as informações e me pediu uma. Então, se ele me deu tudo, só não me deu o quê? Basta jogar, joga para cima, joga para baixo, faço conta daqui, faço conta dali, vou calcular quanto que vale o meu quê, com muita tranquilidade. Então, tentem montar matematicamente essa equação durante aí uns 2, 3 minutos, pode ser? Uhum. Vamos à obra? Vamos à obra. Deixa eu ver se tem. Primeiro, se eu tirar aqui, vocês vão parar de ver, né? Parou de ver, não parou? Paramos. Espera aí, agora. Paramos. Vamos lá. O que foi o Gamo que tá reclamando que eu não entendi? Ó, tem um cortando a faca com a faca do Rambo aqui. Ô, Vitão, tem gente que é raiz mesmo. Manda brasa, afia a faca, você vai lá devagarzinho e consegue também, tá? Manda brasa aí. Tu acha que tem algum... Esse trouxa sou eu não, né? Liga o mic. Eu desliguei o microfone ou... Era Carol, professor. Tô aqui Ah, na dúvida. É? Eu tinha perguntado já. Beleza. A Tainá tá aí. Pessoal, você pode falar pelo menos o resultado final para nós? Posso. Já fizeram? Eu cheguei no resultado final, só não sei se eu fiz certo. Professor, o meu deu 2 vezes 10 elevado a menos 11. 2? Deixa eu voltar o slide lá, pera aí. Quanto que deu, jovem? 2 vezes 10 elevado a menos 11. Não, o resultado que eu tenho aqui, acho que esse é o 3, né? 6,67 vezes 10 a menos 6. Vê se é isso aí. Errado. Pessoal, eu vou ter que fazer, tipo assim, eu quero descobrir o valor da carga, certo? Sim. Aí eu vou ter que elevar esse aqui ao quadrado, né? Ou não, não sei se Q ao quadrado, exatamente, isso mesmo. Vai ficar Q vezes Q, que é Q ao quadrado. Carol, você ia perguntar? O que você ia falar, Carol? Mais alguém? Eu ia perguntar, mas eu nem lembro mais o que eu ia perguntar, professor, eu não entendi nada. Quando for assim, você anota. Carol, acompanha comigo aqui, ó. Não tem a força elétrica escrita aqui? Não, isso eu entendi. Eu não entendi como é que monta, entendeu? Eu entendi, eu não entendi como é que eu vou resolver a conta. É isso que eu tô tentando descobrir. Ok, então vamos passo a passo. Eu vou começar, não vou dar resposta não, tá, meninos? Vamos começar por partes aqui, ó. A carga Q1 vale... Quanto que vale anunciado aqui? Q. A minha carga Q2 da fórmula vale quanto? Q também. Estou extraindo os dados do exercício até então. Deixa eu dar mais um pulo aqui. A minha distância é de 2 metros. Preciso converter a distância? Sim ou não? Não. Não, porque já está em metros. Precisa elevar ao quadrado. Isso, precisa elevar ao quadrado. Show. Eu não preciso converter, porque se eu tivesse dado a distância em centímetros, em milímetros, eu teria que jogar milímetros, centímetros para metro. Né? Nesse caso, o exercício foi bondoso, né? Já te deu em metros. É raro isso acontecer, meninos. A maior parte dos exercícios, vestibular, concurso, prova, nunca dá em metro. Dando uma dica para um spoiler aqui, né? Vai te dar distância em centímetros, quilômetros, milímetros, e você é obrigado a converter isso para metro. Quem não converte, acaba chegando a um resultado bem diferente, né? Então, aqui já te deu em metros. Não preciso converter. Por quê? Porque o meu sistema internacional de unidades, o trabalho é com distância em metros. Show? O que mais que ele te deu de informação? A minha força elétrica, ó, força de repulsão mútua. Tem intensidade. O que é intensidade, pessoal? Quantidade, tem valor, né? 0,1 newtons. Coloquei aqui, ó. E é uma força de quê? De repulsão. Por quê? São duas cargas positivas. Se são positivas de mesmo sinal, elas vão se repelir. Além disso, ele falou aqui, ó, força de repulsão. Botei aqui, ok? E te pediu para calcular quanto que vale esse Q. Meninos, o que eu fiz até agora aqui? Fiz alguma conta? Não.
Fiz alguma aplicação da teoria? Também não. Eu só extraí os dados do meu exercício. Por incrível que pareça, muitos professores, não eu, só de você organizar o exercício, com a equação que você tem que utilizar, extraindo as informações, colocando esses detalhes, só aí você não ganha zero na questão. Ele vai te dar um meio ponto, vai te dar um percentual da questão, porque ele viu que você entendeu, né, o que tem que ser feito, conseguiu entender o enunciado, colocou todas as informações de forma organizada, colocou a equação. Isso nós chamamos na engenharia de memória de cálculo, que vale também para a técnica, né? Quando fala engenharia, entenda técnica, eletrotécnica, esse ambiente técnico que nós estamos, né? Isso nós damos o nome de memória de cálculo. Uma memória de cálculo bem feita consegue atrair muitos olhares e muitos pontos esses, né, de quem está corrigindo a questão, tá? Então, o cara montou, entendeu, interpretou direitinho, colocou os valores, não fez nada, mas só essa organização aqui, essa memória de cálculo, já é, ó, um meio caminho andado. Agora, Carol, eu tenho que jogar isso aqui na equação. Como é que eu vou jogar? Eu não tenho... Quanto que vale a minha força elétrica mesmo? 0,1. Oi? 0,1 também. Show, 0,1, isso mesmo, obrigado. Botei o 0,1 no lugar da minha força elétrica. Agora, quanto que vale o meu K0 mesmo? É sempre um número constante, não muda se for no vácuo ou no ar seco. 9 vezes 10 elevado a mais 9. Tá ficando fácil, porque nós já estamos repetindo, tá vendo? Pela segunda, terceira vez, vai ficando fácil colocar o K0 aqui, ó. E quanto que vale o módulo de Q1? Ele não te falou. Ele falou que vale Q. Coloquei o Q aqui, ó, no lugar de Q1. Quanto que vale o módulo de Q2? Coloquei o Q aqui também, ó. Que foi o que ele me falou. São iguais. Substituir. Quanto que vale a distância? A distância vale 2 metros. Coloquei o 2 ao quadrado. Olha só, montei uma equação simplesinha. Só montei a equação. Agora é matemática, é algebrismo, que eu costumo dizer. Professor, pode falar. Se eu elevar o Q ao quadrado, eu posso cortar o quadrado do Q com 2 embaixo? Não, não pode, porque eu não sei qual é o valor do Q. Se tivesse tudo ao quadrado, Zé Carlos, como eu tenho um 10 a 9 aqui, o 10 é elevado a 9, não tá? O 9 vai levar a quanto? A 1. Então, olha só, eu tenho o expoente 1 aqui, eu tenho o expoente 9 e vou ter o expoente ao quadrado aqui. Como eu tenho vários expoentes, eu não posso cortar o quadrado de cima com o quadrado de baixo, entendeu? Saquei. Se fosse tudo aqui, se fosse 9 ao quadrado, 10 ao quadrado, Q ao quadrado, eu poderia, Zé Carlos. Porque estão todos os números elevados ao quadrado. Aqui, nesse caso, eu vou ter um elevado a 9, outro elevado a 1, outro elevado ao quadrado. Eu não posso fazer isso, entendeu? Saquei. Então, Carol, entendeu como é que monta a equação matemática? Eita, nós. Até aí eu consegui, professor. O negócio Não, você não falou antes, pô, tinha pulado, já estava lá no final. Até aí eu consegui fazer, só que depois eu comecei a... Vem comigo, olha só. Dei mais um pequeno passo aqui, um pequeno passo para o homem, né? Mas um grande passo para a turma ou para a humanidade. Olha só, dei mais um pequeno passo. Quanto que é Q vezes Q, meninos? Q ao quadrado. Só fiz isso, gastei uma linha para fazer isso. Memória de cálculo passo a passo, bonitinha. Quem faz isso na prova, eu consigo saber exatamente aonde vocês erraram. Se eu consigo saber exatamente aonde vocês erraram, eu consigo também aproveitar o que vocês fizeram de correto. Aí eu faço isso. Eu pontuo, sim. Se eu enxergo aonde o cara errou com clareza, eu considero tudo que eu posso. Tá? Agora, se o cara põe tudo bagunçado, zoneado, eu não tem noção de onde ele errou, aí eu não considero nada. Então, quem faz de forma organizada, coloca os dados, coloca a equação, começa a fazer passo a passo, e se o cara vacilou em alguma continha, deu alguma bobeira, eu considero que ele fez de certo. Eu considero assim, se estiver organizado. Se eu não souber onde ele errou, eu prefiro cortar tudo, né, e poupar meu tempo. Né, e aí não tem o que fazer. Tá? Então, façam de forma... Isso não é por Riane, não. Gente, qualquer professor que vocês fizerem uma memória de cálculo bem feita, é certeza, né, que vocês vão ter uma avaliação muito mais digna, né, vocês vão ter uma avaliação muito mais bem executada por parte do professor, tá? Dei mais um passo agora, ô Carol. Eu fiquei olhando para essa expressão aqui, ó. O que eu vou fazer primeiro, né? Fica em dúvida. Tem vários caminhos, tá, Carol? Quando eu falo Carol, eu estou referindo a toda a turma também, tá, meninos? Porque eu não decorei o nome das pessoas ainda. Eu posso dividir o 9 pelo 4? Posso.
Mas eu resolvi, eu fiquei olhando aqui, multiplicar em x, né? Posso multiplicar em x aqui, os dois lados da igualdade? Peguei o 4, multipliquei em x pro lado de cá. O 4 vezes 0,1 dá quanto? 0,4. Por quê? Porque 9 por 4, eu tenho que usar calculadora, concorda comigo? Dá pra fazer de cabeça? Dá pra fazer de cabeça, tranquilo. Mas 4 vezes 0,1 é mais fácil ainda. Então, de cabeça, eu vou pegar o 4, vou multiplicar em x, em forma de x cruzado. 4 vezes 0,1, que dá quanto? 0,4. Repeti isso tudo aqui em cima. E acabei com o meu denominador. Esse negócio de denominador, fração, né? Vamos acabar com isso, tirando 4, multiplicando ele aqui por 0,1. Multipliquei cruzado, pessoal, lembra? Multiplicação em x. Lá, fiquei com uma linha só. Me causa certo conforto, né? Quando tudo está numa única linha, né? Pelo menos não muda nada, mas pelo menos eu fico mais tranquilo. Acho que os alunos e estudantes também devem pensar dessa forma, devem dar mais tranquilidade para continuar com a conta. O que eu faço aqui agora, hein? Misericórdia. Cheguei nesse valor aqui, ó, nessa expressão matemática. Número, incógnita. O valor que eu não sei. Gente, tudo é número, só tem um valor que eu não sei. É só achar esse valor. O que eu fiz aqui agora? Qual foi o próximo passo que eu dei? Eu vou multiplicar, olha só, eu vou pegar o Q ao quadrado, tá tudo isso aqui, eu vou pegar o 9 vezes 10 à nona, passar a dividir, lembra da multiplicação em x? Vou passar isso daqui para o outro lado, dividindo, né? Se Q ao quadrado vezes tudo isso é igual a 0,4, vou passar isso aqui dividindo. E vou mudar esse lado da expressão com esse lado. Olha, o Q ao quadrado veio para cá. Mudei de lado, eu quero isolar. Eu estou isolando o Q ao quadrado. Peguei, botei ele do lado de cá, isolei ele, eu quero determinar quanto que ele vale, né? E aí, tinha alguma coisa que, ó, o 9 vezes 10 à nona, estava multiplicando esse Q ao quadrado. Eu tenho que passar ele jogado para o outro lado da expressão. Como é que ele vai para o outro lado? Ele vai dividindo. Ele estava aqui, ó, multiplicando o Q, não estava? Se ele estava aqui multiplicando o Q, ele vai para o outro lado dividindo. Então, ficou 0,4 dividido por isso. Muito tranquilo. Agora, o próximo passo que eu dei, eu dividi, ó, quanto que dá 0, na calculadora, peguei a calculadora, tá? Eu usei calculadora, vocês podem usar também, 0,4 dividido por 9, dá quanto? Façam aí, pelo menos isso, façam de vocês. 0,0444, chegaram nesse valor também? Eu coloquei só 0,04. Tudo bem, não está de todo errado, não. Às vezes eu costumo botar mais casas decimais, né? Para a gente poder ver que, como está desde uma potência e um valor alto, pode ser que dê uma diferença. Quem botou 0,04, tá bom, não tá ruim, não. Arredondou bem. E aí, vezes 10 elevado a quanto? Olha só, 10 a mais 9 não está aqui embaixo? Como que o 10 elevado a mais 9 vem aqui para cima? Trocando o expoente negativo. O expoente negativo, muito bem. Então, 10 a menos 9. Então, esse daqui, ó, já poderia ser um resultado meu, não é isso? Sim ou não? Professor. Oi. Mas no caso, 0,4 dividido por 9 seria uma dízima. Você pode simplesmente arredondar ela assim? O ideal não. O ideal é você repetir a dízima, né, pelo menos umas 3 casas, até indicar aquele símbolo de dízimo, tá? Quem não quiser indicar que é dízimo, aquele símbolo dízimo periódico, compõe pelo menos aqui, ó, a casa que está repetindo, repete umas 2, 3 vezes para indicar que é dízimo, ok? Já é suficiente para nós, tá? Beleza. Então, por isso que, assim, na prova, que ele vem de extensão, o cara botou 0,04, eu também não vou punir ele demais por conta disso, não. Faz isso aí, talvez eu nem desconte nada, o resultado final foi esse. Por isso que eu falei, Zé Carlos, o ideal, ainda mais quando der dízimo, repete a dízimo umas 2, 3 vezes, para indicar que é dízimo, e na hora que eu tirar o quadrado aqui, ó, ficar mais fácil da gente, o resultado não fica mais fácil, o resultado fica mais próximo do real. Porque quando você arredonda para 0,04 e tirar a raiz quadrada, vai me dar um errinho aí de arredondamento, né? Então, por quê, professor? Sempre que possível, ainda mais quando for dízimo, muito bem lembrado do nosso amigo, não sei quem falou, se foi o Nico, se foi o Patrício ou outra pessoa, coloca umas 3 casas, né, ou 2 após a repetição, acho que isso ajuda bastante. Acabou aqui? O que vocês acham? Ainda não. Não, você tem Q ao quadrado. Isso, eu cheguei que o Q ao quadrado vale isso. Muitos alunos, pessoal, da noite, inclusive, pessoal já, né, mais adulto e tal, para por aqui. Na hora que chega nesse ponto, ele não sabe avançar mais. Esqueceu, né? Não está com o machado tão afiado assim. É fácil resolver isso? Ó, moleza. Se o Q ao quadrado é igual a este valor, quanto que vale o Q?
o Q vai ser a raiz quadrada desse valor aqui, não é isso? Quanto que vai dar a raiz quadrada desse valor aí? Não sei. Tira a calculadora aí. Pode fazer a calculadora lá, ó. Ajuda a gente. Pode fazer, tá? Peraí. Aí, a dica que eu dou, quem tiver essa calculadora aqui, né? Quem tiver, coloca a expressão entre parênteses. Pega assim, ó, raiz, abre parênteses, coloca 0,0444 vezes 10 elevado a menos 9, fecha parênteses. Ok? Conseguiram entender ou não? Eu consegui, mas eu queria falar um negócio que eu fiz aqui, professor. A dúvida é muito na hora de executar essa operação aqui. Meninos, olha só. Como está multiplicando, nós temos a multiplicação, quem não tem calculadora científica, não pode botar o parênteses, tirar a raiz desse número todo aqui, o que pode fazer? Tira a raiz desse primeiro número, depois tira a raiz desse segundo número aqui. Ok? E faz a multiplicação por fora, dá o mesmo resultado. Entenderam? Tira a raiz do primeiro número, tira a raiz do segundo número e multiplica aqui fora, dá o mesmo resultado. Para facilitar, o que eu faço quando eu não tinha calculadora, né, fazia na unha? O que eu fazia essas contas aqui? Eu andava com uma casa decimal aqui, colocava aqui, por exemplo, aqui, vou botar 10 a menos 8, ficar 10 a menos 9, né? Eu forçava ou 10 a menos 10 ou 10 a menos 8, porque se for um número par, quanto que é a raiz de 10 elevado a menos 10? É 10 elevado a menos 5, é metade, né? Quanto que é a raiz de 10 elevado a menos 8? É 10 elevado a menos 4. Então, raiz de 10 elevado a menos 9, você vê que vai dar nó em pingo d'água, é difícil de fazer. Então, a dica, coloca o expoente 10 a menos 8 ou 10 a menos 10, corrige aqui a vírgula, né? Anda a vírgula para um lado, anda a vírgula para o outro, para corrigir aqui 10 a menos 8 ou 10 a menos 10. Ficaria, se eu andar com a vírgula para cá, ó, fica 10 a menos 10. Se eu andar com a vírgula para o outro lado, fica 10 a menos 8, ok? Ficaria 0,444 10 a menos 10, ou ficaria 0,004444 vezes 10 a menos 8. Aí você tira a raiz do primeiro número, coloca aqui. Tira a raiz do 10 a menos 8 ou 10 a menos 10, coloca o valor aqui e multiplica. Fica mais fácil de fazer também. Vai chegar no mesmo resultado, tá? Não se preocupe. Senhores, essa nossa aula ela é orientativa, né? Esse exercício tem que praticar. Porque até aqui, de certa forma, acho que é tranquilo. Até aqui, acho que é tranquilo. Às vezes, na hora de executar essa raiz quadrada, dá uma emperrada aí, dá uma machado, fica um pouco cego, né? Só passa ali na lâmina lá de novo e corte rápido, Tramontina, não tem negócio assim? Corte rápido, Tramontina, que vão chegar no resultado. Carol, fez por uma outra forma aí, sim ou não? Oi? Conseguiu entender a sequência? Consegui. Eu parei antes do virar o Q pro lado de lá, então aí eu não continuei dessa parte. Beleza. Meninas, agora alguns falam que a eletromag, a matéria eletromag é difícil e tal, e eu confesso para vocês que é bem difícil, a parte que eu entendo é teoria. Isso daqui não é a dificuldade do eletromag, não são essas coisas, apesar de para estudante, muitas vezes, a parte difícil é essa parte de matemática, né? Acaba ficando difícil. Mas eletromag é um mundo tão gigantesco, né? Que quanto mais você estuda, a teoria começa a te dar nó, né? Então, para mim, eletromag, para mim, para todos os meus colegas de eletricistas, né? Eletromag é a matéria mais difícil que tem, sem sombra de dúvida. Mas não a parte matemática, não, a parte da teoria. Você vai na lei de Maxwell, coisas que vocês não veem aqui, vocês não vão ver no curso técnico, só na engenharia que a gente começa a estudar essas coisas. E o dia que você achar, eu brinco com os meus alunos, né? E brinco com meus colegas de profissão. Se você achar que está dominando a eletromag, cuidado, estuda mais um pouquinho. Você vai ver que não está sabendo nada, né? Então, a eletromag realmente é algo muito curioso. No curso técnico, a gente pega de uma forma mais tranquila, mais rasa, a teoria. Porque é o que vocês vão usar no dia a dia de vocês, em circuitos, vão usar em máquinas, né, vão usar em transformadores, vão usar no dia a dia de técnico de vocês. Então, a teoria ela é muito limitada, não precisa avançar, entrar em debates, né, acalorados sobre isso aqui. Você vê se tem equações de marketing, nada disso. Tem que pensar. Mas, olha o trem aí. O que eu percebo é que a dificuldade maior para os alunos, os meus alunos, principalmente, não é entender a teoria da eletromag. É entender a solução matemática para alguns problemas. Tá? Então, e para isso, é HB, é hora bunda na carteira, não tem jeito. Tá? É fazendo, refazendo, vai dar dúvida, sim,
vai olhar para dizer, eu não entendi nada. É normal, desde que você corra atrás para ir amolando o machado. Eu coloquei aquele machado lá, mas tem muito a ver com a nossa aula, tá? Ninguém consegue, estando com o machado cego, assistir uma aula dessa com um professor mais, né, pica aí das galáxias aí que você possa imaginar, e não entende tudo, não tem jeito, tá, pessoal? Depende de prática, de cálculo, de conta, de testar. E aí eu fico, né, uma atividade para vocês, resolvam essas expressões por outros caminhos. Ao invés de multiplicar aqui, divida primeiro, depois multiplica. Faz de outras formas. Trabalha com a matemática por outros caminhos. Vê se chega no mesmo resultado. Aí que você aprende matemática. Não só aprende matemática, tem que ver vários caminhos convergindo para o mesmo resultado. Né? Aí posso fazer assim, posso fazer assado, dá do mesmo jeito, não deu, ou não deu, por que não deu? Aí pergunta o colega, pode me perguntar, professor, eu fiz desse jeito, o resultado dando diferente, o que aconteceu aqui? Onde que eu errei? Né? E aí ter humildade para entender isso, aonde que eu estou errando, o que eu estou vacilando, o que eu não estou entendendo, onde que eu tenho que estudar, ter humildade. Né? Eu, pelo menos assim, até hoje, então, eu não paro. Né? Às vezes, a gente cai em algumas equações matemáticas aí, que a gente enrola mesmo, tem que estar sempre estudando, sempre fazendo de outras formas para comprovar. E eu, quando era chato, um estudante chato, né, na prova, eu fazia de um jeito, depois eu fazia de outro, para ver se dava o mesmo resultado, para conferir a minha resposta, se não tinha errado em conta, fazia de 2, 3 vezes diferentes, e o ruim é quando dava diferente, né? Você não sabia o que tinha acontecido. Mas é prática, é treino, e não tem essa de eu não consigo, de eu não sei, não existe isso, tá? Exige assim, eu não sentei, ora a bunda na carteira para fazer, aí sim tem, teste, aí realmente fica um pouco difícil. Senhores, dúvidas com relação a esse exercício? Podemos avançar. Dúvidas milhares, né, milhões, né, todas possíveis. Faz parte, pessoal. Essa aula está gravada, eu vou disponibilizar para vocês. Tenho certeza que quando vocês assistirem essa aula pela segunda vez, pela terceira, pela 20ª, vocês vão estar entendendo mais, vão estar com mais garantia na hora de executar as contas, uma garantia na hora de executar, né, a teoria, entender a teoria. Eu tenho certeza disso. É só revendo, praticando e tirando dúvidas aí comigo, estou à disposição. Podem falar. Professor, oi. O Vitor perguntou aqui se o K0 vai ser sempre igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Isso, é a mesma pergunta da Carolzinha que fez, né? É sim, é Vitor, né? Vitor Hugo? Quem perguntou? É assim, é sempre... Olha só, deixa eu voltar, gente, vale a pena voltar, já que essa pergunta foi feita mais de uma vez, vale a pena a gente voltar nesse slide aqui, ó. E tá na videoaula gravada lá, tá, pessoal? Não deixe de assistir a videoaula da semana passada. Vitor e demais, né? Todos que estão com dúvida, que faz parte, no vácuo é 9 vezes 10 a nona. O ar seco, 9 vezes 10 a nona. Benzina é um tipo de produto também químico, muito prejudicial à saúde, inclusive, muito químico mesmo, muito químico, né? Muito tóxico. 2,3 vezes 10 a nona. O petróleo, 3,6 vezes 10 a nona. Água, 1,1 vezes 10 elevado a 8. Então, Vitor, vai ser sempre 9 vezes 10 a nona se eu estiver sempre no vácuo ou no ar seco. Se eu estiver no outro meio, se essas minhas cargas estiverem submersas na água, esse valor vai ser o da água aqui, ó, valor mais baixo. Aí eu dei a dica no início dessa aula, né? 99,9% das vezes os exercícios vão ser aonde? No vácuo ou no ar seco. Então, 99,9% dos casos dos exercícios vão ser 9 vezes 10 elevado a nona. Tá? Que claramente o exercício fala, ó, as cargas estão imersas no petróleo, no etanol, e a constante eletrostática K do etanol vale tanto, ele vai te dar o valor. Pode falar. Nesse caso aí, se a gente calcular as cargas, você falou, você tem o poder de atração e de repulsão. No que isso vai mudar a conta? Isso hoje faz nada. Não, sabe o que vai mudar a conta? Quem está falando? Quem está falando? Quem está falando? João Vitor. João Vitor. Oi? João Vitor ou João Vitor? Ok. Bacana sua pergunta. Sabe o que isso muda a conta? Absolutamente nada. Até porque o Q1 é módulo, o Q2 é módulo. Mas, professor, se não muda absolutamente nada a conta, por que a gente tem que saber? Porque o enunciado vai te perguntar se é uma força de atração ou de repulsão. Você tem que responder muitas vezes, é atração porque tem cargas opostas.
é repulsão porque são cargas iguais. E mais do que o exercício de perguntar, na prática, no dia a dia, você tem que analisar o cenário, entender se as duas cargas vão se atrair ou se elas vão se repelir. As televisões antigas, por exemplo, de tubo, né? Aquele era um canhão de elétrons que jogava, os elétrons colidiam com a tela da televisão antiga, e ele formava uma imagem. Inclusive a direção, o ângulo de curvatura que ele fazia até tocar a tela, isso é um exemplo clássico. Você tem que saber se vai ter atração, se vai ter repulsão, quanto que vale, né? Não basta só falar o seguinte, eu tenho uma força de 2 newtons, mas atração ou repulsão? É importante eu saber isso. Então essa análise que traz é uma análise técnica, não é uma análise numérica, tá, o João Vitor, acho que perguntou, né? Então, para conta, não muda nada, mas no seu dia a dia, como eletrotécnico, muda tudo. A conta é a mesma, numa situação ou na outra, a conta é a mesma, só que na aplicação sua, no seu trabalho, faz toda a diferença saber se elas vão se atrair ou se elas vão se repelir, porque é o seu projeto que está ali, é o seu circuito elétrico que está ali, entendeu? Então, a diferença é na prática, é no trabalho, é no seu dia a dia como técnico. Não é na conta. A conta vai ser a mesma para os dois casos. Ok? E imagina se ao invés do elétrico se colidir com a televisão, né, ele não, ao invés de colidir, ele fosse para dentro do flyback, que chama lá o equipamento. Ao invés dele sair, ele voltasse, né? Seria o contrário, ele sugaria aí nos elétricos que estivessem soltos ali na Terra. Então, não ia funcionar, né? Então, a importância é prática, é no dia a dia. Eu quero que a minha carga ela avance, ela faça um movimento para um lado ou para o outro lado. Com qual intensidade? Com qual força? Né? Com qual rapidez? Então, isso é técnico. E a questão aqui da equação é conta. Entendeu? Entendi, valeu, professor. Obrigado. Mais perguntas? Pessoal, aquela grande dúvida de todo aluno. Onde que a gente vai usar isso aí? Oi? Onde que a gente vai usar isso na nossa vida? Não, vocês se preocupem, vão usar isso tudo em circuitos, vocês vão usar a força elétrica. Quando chegar em magnetismo, acho que o magnetismo usa muito mais dentro do que força elétrica, a força magnética, né? Por exemplo, calcular qual a força que o motor vai girar, né? Você precisa calcular um motor que tem que ter um torque, ele precisa ter uma força no eixo. Isso é força. Aqui é a expressão de força. Nesse caso aqui é força elétrica, não se aplica a força magnética do motor. Mas essa força elétrica se aplica, por exemplo, televisão, tubo de imagem, isso não existe mais. Ok, mas mesmo os circuitos da TV de LED utiliza a questão da força elétrica. Máquinas de xerox, fotocópia, impressoras, até hoje, eu tenho que saber calcular as forças elétricas ali dentro. Eu tenho que passar um trabalho sobre isso, para poder dimensionar quanto de tônus eu tenho que jogar, para montar cada pontinho, cada pixel da minha impressora, né? Ela é dimensionada de acordo com a minha força elétrica que eu vou calcular. A interação entre cargas elétricas. Então, a eletrostática, tudo que é equipamento elétrico, vocês vão ver que tem a ação de uma força elétrica. Num circuitinho simples, daqui a pouco a gente vai botar aqui junto, não só força elétrica, vai entrar campo elétrico, vai entrar DDP, vocês estão vendo lá em circuitos, não estão vendo circuitos já? Vocês estão lá de circuitos, então? Sim ou não? Então, não, ainda não, vamos começar já. Ok, mas vocês tiveram semana passada, não tiveram? Tivemos uma aula só. Oi? Tivemos uma aula só. Um Resende, não é isso? Isso mesmo. Já viram DDP? Diferente Já. potencial? Hã? Sei já. Já, a gente Então, olha só. Para calcular a diferença de potencial de uma pilha, 1,5 volt, 9 volts, eu uso força elétrica. A força elétrica, meninos, é que faz um elétron sair do polo positivo de uma pilha, dar a volta, passar por uma lâmpada e chegar no polo negativo. Vocês lembram que eu estou explicando aqui o tempo todo que as cargas elétricas opostas se atraem? Se elas se atraem, ela vai sair de um polo da pilha, ela vai passar pelo meu circuito, vai passar pela minha lâmpada, pelo meu equipamento, seja ele qual for, e vai voltar no negativo. Para o elétron fazer esse movimento, tem que ter uma força elétrica, lei de Coulomb, empurrando ele de um lado e fazendo fazer o caminho, e empurrando com uma força tal que ele saia de um lado e volte pelo outro. Só que para isso a gente vai ver que além dessas equações, dessa equação aqui, vai entrar mais coisas. Campo elétrico, vocês não viram e vão ver hoje na aula, na videoaula gravada. Vai entrar diferença de potencial, volts, vocês estão vendo lá, circuitos, as coisas vão se relacionar. Daqui a pouco a eletromag, que a gente está estudando aqui, vai atravessar circuitos elétricos. As duas coisas vão ser uma coisa só.
vocês vão ver que diferente potencial, volts, tem tudo a ver com força elétrica. Entendeu? Então, assim, na verdade, quando é que você vai usar isso? Em tudo, tudo. Numa pilha, numa máquina de xerox, numa impressora, numa televisão, tudo. Magnetismo, vai usar muito em motor, em gerador. Então, tudo que a gente vê em eletromag é toda a base dos circuitos elétricos e eletrônicos, de tudo que você imaginar. Até em ondas, sinal celular, né, em ondas, sinal de comunicação, né, transmissão de energia, tudo isso envolve essa teoria aqui. Tá? A gente precisa saber calcular essas forças para poder entender e poder projetar da forma adequada. Claro que, assim, eu só aprendi força elétrica por enquanto, ainda não vi campo elétrico, ainda não vi DDP, ainda não vi magnetismo, então você não consegue construir o seu foguete para ir para a NASA ainda, né? Mas a primeira ferramenta sua está lá, guarda a força elétrica aí no bolso, né, que é uma ferramenta para você construir o seu foguete para ir para a NASA um dia. Aí vai aprender campo elétrico agora, vai vir circuito, vai vir eletrônico, daqui a pouco você está com a bagagem completa aí para projetar o seu próprio foguete, entendeu? Olhando assim, inicialmente isoladão, né, pensa, para que serve isso, né, tal, serve para tudo, 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 a base está aí, entendeu? É porque vocês não estão ainda com um canivete todo aberto. Imagina um canivete, né, a força elétrica é uma ferramentinha que vocês estão usando. Vai vir mais aí, hoje já vai vir campo elétrico, diferente potencial, campo magnético, força magnética, corrente, DDP, vai vir um monte de ferramenta aí nesse canivete suíço que vocês estão aí animados, né, a descobrir, na verdade, ok? Não sei se eu consegui ser convincente o suficiente para motivá-lo, né, a continuar conosco aqui, Jora. Não, professor, mas gostei. Vamos lá. Mas devagar a gente vai motivando, vocês vão percebendo, né, como é que as coisas se relacionam às grandezas físicas, né? Então, todas relacionadas. Professor, que horas que acaba a sua aula? Oi? Que horas que acaba a sua aula? Tá acabando já? Eu só vou deixar aqui indicado uma coisa, peraí. Tá, entendi. Você dá uma Pessoal, esse último exercício, nossa aula termina 3h10, já extrapolamos, né, por conta disso. Esse exercício 3, eu já sabia que não daria tempo de fazer, tá? Então, eu vou deixar eles para vocês fazerem em casa. Mesma linha de raciocínio, mesma coisa, só que agora, olha só, o primeiro exercício era calcular força. O segundo que nós fizemos foi calcular a carga. Eu te dei a força, pedi a carga. Esse, eu te dei a carga, te dei a força e pedi o quê? A distância. Então, não tem equação, não. Eu pedi, nesse exercício, vamos usar a lei de Coulomb para calcular a distância, ok? Vão ter que fazer manipulações algébricas para calcular a distância. Esse material aqui até resolvido não está no SIGA. Eu vou atualizar esse arquivo no SIGA com essa solução aqui, tá? Para vocês tentarem fazer. Só fica a dica, tá aí a resposta dele, bem tranquilo também. Fica só a dica para vocês tentarem fazer mesmo, para dar dúvida mesmo, né? Para gritar mesmo, assim, por que eu estou estudando essa porcaria aqui? Faz parte, né? Essa revolta, eu acho que é prudente, eu já tive também, é imprudente, tem que ter mesmo, tem que questionar e tem que saber fazer, porque vocês vão usar muito daqui em diante, tá? Então, fica um exercício que eu não vou entrar em detalhes, já acabamos o assunto da aula, é muito conteúdo, lembra, a gente vai ter mais aulas do que deveria na semana, né, para compensar o tempo perdido, e a luta é grande, tá? Fiquem comigo, contem comigo, estou à disposição, não desistam, e lembrem da história da hora bunda na cadeira, né, que faz parte de vocês aprenderem. Show? Dúvidas finais? Então, façam esse exercício 3 em casa, hein? Tá aí para casa. Dúvidas, podem perguntar ao Zé Carlos, ok? Ele vai saber tirar todas. Se ele não souber, ele me pergunta. Que é isso, então eu respondo no grupo, vou mandar no Telegram. Se eu parei aqui, o que eu faço? Manda lá uma fotinha lá no Telegram, tá? Pessoal, posso trocar ideia com você depois aqui, assim que você terminar rapidinho? Oi? Posso trocar ideia contigo depois que terminar rapidinho? Aqui mesmo, nesse canal aqui mesmo? Assim que o pessoal saiu. Joia, pode sim, só dar um tempinho aí. Opa, mas a gente não ia ficar para fazer um negócio de história? Não, meu filho, tem que abrir outra reunião, você tem coisa para fazer, ué. Aqui, vocês têm aula agora ou não? Não. Tá, beleza então. Olha o bagulho de história, cuidado com esse bagulho de história. Pode ser mais Só Devi mesmo que tem, né? Oi? Só Devi mesmo que tem. Não entendi. Só 300. Só Devi que tem. Não. Aqui, senhores,
Tranquilo? Eu vou encerrar a gravação da nossa aula, então. Prazer estar com vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Contem comigo. Deixa eu interromper aqui.